Amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título A História de Ruth, se encontra no primeiro capítulo do livro de Ruth, dos versículos 1 ao 22. Esse texto fala a respeito de uma mulher chamada Noemi. O texto bíblico relata que havia fome na terra onde Noemi morava, que era a cidade de Belém de Judá. Por causa disso, ela saiu com seu esposo e seus 2 filhos e foram morar na terra dos Moabitas. Nessa terra, ela perdeu o seu marido e perdeu também os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion. Os filhos de Noemi eram casados com 2 mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Ruth era casada com Malom e Orfa era casada com Quilion. Agora Noemi e suas noras eram viúvas naquela terra. Certo dia Noemi decidiu voltar para sua cidade, que era Belém, depois de viver quase 10 anos na terra dos Moabitas. Ela tomou essa decisão porque ficou sabendo que agora havia alimento em sua terra. A Bíblia não diz nada a respeito, mas provavelmente uma seca muito severa tem atingido a terra de Noemi, e por causa da fome ela tinha ido com sua família para a terra dos Moabitas. Mas agora, sem marido e sem filhos, ela tinha tomado a decisão de voltar para Belém. Em determinado momento da caminhada, ela olhou para suas noras e lhes falou: "Minhas filhas, vocês podem ir embora, vocês são moabitas, vocês são filhas desta terra, e vocês não precisam vir comigo." Então Noemi abençoou Orfa e Ruth e despediu as 2. As noras choraram muito, não queriam deixar Noemi. Por fim, Orfa decidiu ir embora, voltou para sua terra, para sua parentela, para os seus deuses e para os seus costumes. Ruth, no entanto, teve a firme decisão de seguir a Noemi a tal ponto de dizer que não a deixaria. Ela disse a Noemi: "Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Podemos ver aqui que Ruth tinha tomado a decisão de permanecer ao lado de Noemi. Quando Ruth disse: "O teu Deus será o meu Deus", ela estava tomando a decisão de seguir o Deus de Noemi. Noemi conseguiu influenciar Ruth mesmo diante de diversas adversidades. Teve que sair da sua terra porque havia fome lá. Durante os quase 10 anos que permaneceu na terra dos Moabitas, perdeu o seu esposo e perdeu também os seus 2 filhos. Ruth poderia ter falado assim: "Que Deus é esse que permitiu acontecer tantas coisas ruins na vida de Noemi?" Mas Noemi permaneceu na presença de Deus a tal ponto que ela conseguiu influenciar Ruth a querer segui-la e também declarar que o Deus de Noemi seria o seu Deus. E isso é uma reflexão para as nossas vidas. Será que nós temos conseguido influenciar as pessoas com o nosso testemunho, assim como Noemi conseguiu influenciar Ruth? Será que temos conduzido pessoas à presença de Deus por meio de nosso testemunho? Essa é uma séria reflexão que cada um de nós precisa fazer. Precisamos refletir a respeito do nosso testemunho. Precisamos pedir a Deus misericórdia para não sermos pedra de tropeço na conversão das pessoas. Que possamos pedir a Deus que nos mostre onde estamos errando. Se nós estivermos falhando em nosso testemunho, precisamos pedir a Deus que nos ajude a honrá-lo com o nosso modo de viver, assim como Noemi fez, e por causa disso Ruth não quis abandoná-la.
Seguindo o texto, nós vemos que Noemi e Ruth conseguiram chegar a Belém. No capítulo 2, Ruth começa a demonstrar o amor que tinha por Noemi. Ruth começa a se preocupar com Noemi até mesmo na questão da alimentação. Ela foi ao campo para pegar as espigas que caíam pelo caminho durante a colheita. Os pobres naquela época podiam pegar as espigas que caíam pelo caminho, isso era permitido. E Ruth estava pegando as espigas, quando por casualidade entrou nos campos que pertenciam a um homem chamado Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. Certo dia Boaz viu Ruth de longe e ficou sabendo que ela era a nora de Noemi. Então ele se dirigiu a Ruth e lhe falou benignamente. Boaz foi benevolente com Ruth, disse que ela poderia ficar em seu campo, que poderia pegar as espigas lá, que não precisaria ir a outros campos, que poderia até mesmo beber da água que os seus empregados se serviam. Ruth estranhou tamanha benevolência, porque era estrangeira, e perguntou a Boaz por que ele fazia isso. Boaz lhe respondeu: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Naquele momento, Boaz reconheceu todo o bem que Ruth tinha feito a Noemi. Ele reconheceu que Ruth era uma mulher virtuosa, que foi uma mulher fiel, que abandonou sua terra, sua parentela, para cuidar de sua sogra. Eu imagino Ruth, ao invés de fazer novos planos para a sua vida, novos projetos, voltar para sua terra, casar-se novamente, escolheu deixar tudo para poder cuidar de sua sogra. E Boaz ficou sabendo disso. Então ele se compadeceu dela e deixou que pegasse as espigas. Ruth apanhou espigas até ao cair da tarde e conseguiu juntar quase um éfa de cevada, o que corresponderia a aproximadamente 17 quilos. Quando Ruth chega em casa, ela conta a experiência que teve no campo. Ela deve ter dito a Noemi: apareceu um homem que me tratou muito bem. Ele falou que eu posso ficar no campo dele e colher as espigas lá, e que não tem problema, e que eu não preciso colher em outro campo, e que posso até beber da água de seus empregados. Ruth deve ter falado como era a aparência desse homem. E Noemi falou-lhe: este homem é meu parente, e ele é nosso resgatador, e ele poderá ser o seu marido. Interessante que Noemi não mandou Ruth pegar espigas no campo de Boaz e nem provocou um encontro entre eles, mas isso já era plano de Deus, e ele fez com que Boaz e Ruth se encontrassem. A partir desse momento, Noemi começou a orientar Ruth para que ela pudesse se aproximar de Boaz. Noemi disse a Ruth: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Noemi conhecia os costumes do seu povo. Ela disse para que Ruth se banhasse, se arrumasse com a melhor roupa e que fosse perfumada, pois ela se encontraria com aquele que poderia ser o seu resgatador e seu futuro marido. É importante destacarmos aqui o que Ruth disse a Noemi. Ela disse: tudo que me disseres farei.
Ruth foi obediente e confiante. Ruth era uma pessoa inclinada a ser obediente. Como Deus se agrada de uma pessoa que realmente quer ser obediente à sua palavra, alguém que diga: Deus, a tua palavra vai prevalecer na minha vida, eu não vou quebrar a minha aliança contigo, eu não vou romper com a tua palavra. São pessoas assim que Deus tem procurado. Deus tem procurado pessoas que realmente têm um compromisso com a sua palavra, pessoas que digam: tudo que tu disseres, ó Deus, eu o farei. Ruth foi essa pessoa. Ruth aceitou a orientação de Noemi, que conhecia os costumes de seu povo, e tudo aconteceu do jeito como tinha falado. Após ter comido e bebido, e já estando de coração um tanto alegre, Boaz deitou-se aos pés de um monte de cereais. Então Ruth se aproximou de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou, porque agir dessa maneira era costume da época, e Ruth fez exatamente o que Noemi disse. Ruth se deitou aos pés de Boaz. É importante entendermos que essa atitude de Ruth foi uma atitude respeitosa. Então Boaz acordou por volta da meia-noite e se assustou ao ver Ruth aos seus pés. Ele perguntou quem era ela e Ruth respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth agora revela que Boaz seria o seu resgatador. Ele disse a Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. No decorrer da conversa, Boaz reconheceu que ele era o resgatador de Ruth, mas ele viu que havia um parente mais próximo do que ele. Então Boaz foi a esse homem e explicou que Noemi tinha chegado com Ruth e que as duas eram viúvas e que ele seria o resgatador, e perguntou se ele ia querer resgatar Noemi e Ruth. Boaz explicou ao parente dizendo: você vai ter que pagar determinado valor, você vai ter que levar Noemi e Ruth para sua casa, você vai ter que se casar com Ruth. E então o resgatador disse: eu não vou comprá-la, compra-a tu. Após assim falar, ele tirou o calçado. Essa atitude de tirar o calçado significava, no costume da época, que o resgatador estava abrindo mão de seu direito em favor de outro. Como Boaz seria o próximo a ter o direito, resgatou Ruth publicamente. Se aquele homem tivesse resgatado Ruth, o plano de Deus teria sido frustrado, mas o plano de Deus nunca poderá ser frustrado. Deus não permitiu que aquele parente resgatasse Ruth, porque era seu plano que Boaz a resgatasse. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Naquele momento, Ruth foi resgatada por Boaz. O plano de Deus estava se concretizando. Aquela mulher que era uma viúva desamparada, cuja preocupação era somente cuidar de Noemi, sua sogra, que saía para pegar grãos para cuidar de sua sogra idosa, agora estava sendo resgatada por um homem que tinha recursos financeiros, que era parente de seu marido e que cuidaria dela. Não era uma mulher que ficou desorientada, que ficou desolada e desamparada. Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus cuida dos seus. Ele viu fidelidade no coração de Ruth e por causa disso mudou a sua sorte, assim como Deus viu fidelidade na vida de Jó e mudou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Analisemos a vida dessas mulheres.
Ruth e Noemi passaram por momentos difíceis. Há dias em nossas vidas que passamos por momentos de adversidades, momentos de lutas, como passou Noemi. Ela tinha tudo para abandonar a Deus. Noemi poderia ter pensado assim: saí da minha terra porque não tinha pão, fui morar em uma terra estrangeira, onde em menos de 10 anos perdi meu esposo e meus 2 filhos. Noemi, mesmo triste por causa das adversidades da vida, decidiu permanecer na presença de Deus. E mais do que isso, ela ainda influenciou Ruth a permanecer na presença de Deus também. Ruth se decidiu pelo Deus de Israel porque foi influenciada pelo bom testemunho de Noemi. Ela foi dedicada aos cuidados de sua sogra. Boaz viu as coisas que Ruth fizera e reconheceu que ela era uma mulher virtuosa. Deus preparou todo o cenário para que eles pudessem se conhecer. É assim que Deus age na vida daqueles que nele confiam. Muitas vezes achamos que estamos desamparados em alguma área de nossas vidas, mas precisamos entender que Deus sempre cuida de nós, porque Ele é Deus zeloso e cuidadoso. Quando Ruth disse a Noemi: "O teu Deus será o meu Deus", eu imagino que Deus tenha falado assim: "Eu serei o teu Deus, Ruth, e eu te mostrarei quem eu sou." Deus agiu poderosamente na vida de Ruth e ela foi resgatada por Boaz. Então eles se casaram e tiveram um filho cujo nome foi Obed. Obed foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi, Davi foi o segundo rei de Israel. Ruth não é nada mais nada menos do que a bisavó do rei Davi. Nós podemos perceber aqui que Noemi também foi abençoada. Ela não estava mais desamparada. Agora ela teria uma casa para morar, uma família e um neto que daria continuidade ao nome de seu filho. Ruth, uma mulher estrangeira, moabita, desamparada, tomou a decisão de que o Deus de Israel seria o seu Deus e foi honrada por causa de sua escolha e de sua fidelidade. Honrada de tal maneira que ela passou a fazer parte da genealogia do rei Davi e, por consequência, da genealogia de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é descendente do rei Davi. A mensagem deste livro nos leva a uma reflexão muito séria. Tudo o que acontece em nossas vidas é fruto de uma decisão. Se você tomar uma decisão errada, você vai ter a consequência dessa decisão. Mas se você tomar a decisão certa, você vai ter a recompensa dessa decisão. Orfa, aquela nora que foi embora, nunca mais se ouviu falar dela. Ela voltou para sua terra, para sua casa, para sua parentela, para os seus costumes, para os seus deuses. Nunca mais se ouviu falar dela. Agora Ruth sim, que decidiu seguir a Noemi, que decidiu romper com as suas raízes, com seus deuses, com seus costumes e que decidiu eleger o Deus de Israel como seu Deus, ela jamais será esquecida porque ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira que foi honrada, mostrando assim que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz. Ele permitiu que Ruth, uma mulher moabita, entrasse na genealogia de Jesus Cristo, assim como Raabe, aquela mulher prostituta que deixou um fio de escarlata em sua janela quando Josué invadiu Jericó. Raabe foi salva com sua família, porque ajudou os espias israelitas que foram fazer o reconhecimento da cidade de Jericó antes da invasão. Raabe, ao invés de sofrer preconceito, foi reconhecida e respeitada por Josué, líder de Israel, que reconheceu que ela tinha ajudado os 2 espias, salvando-lhes as vidas.
E Ruth, uma mulher estrangeira, que decidiu deixar sua terra, sua parentela e seus deuses, e foi para Israel com Noemi, são mencionadas na genealogia de Jesus Cristo, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, mostrando que Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. A barreira nacional que Ruth poderia ter enfrentado porque era mulher estrangeira, e em Israel não se aceitava casamento misto, ou seja, casamento de israelitas com estrangeiros, caiu por terra. Até mesmo os anciãos, junto com todo o povo, aprovaram a união entre Boaz e Ruth, dizendo: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Nós vimos que o livro de Ruth se inicia falando que havia fome na terra de Belém de Judá. E por causa disso, Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, deixaram essa terra e foram para uma terra estranha, a terra dos Moabitas. Lá eles permaneceram por quase 10 anos. Elimeleque, marido de Noemi, e seus filhos, Malom e Quilion, morreram. Então Noemi decidiu voltar para Belém, pois a fome já tinha acabado lá. Uma de suas noras vai embora e a outra, Ruth, se apega a ela e não a deixa. Elas chegam à cidade natal de Noemi e lá Ruth cuida de sua sogra, colhendo espigas no campo. Certo dia, Ruth e Boaz se encontram, se casam e têm um filho chamado Obed, que seria o avô do rei Davi. Ruth, mulher estrangeira, moabita, entra na genealogia de Jesus, mostrando claramente que Deus não faz acepção de pessoas. O casamento misto entre Boaz e Ruth, que deveria ser rejeitado, ao contrário, foi publicamente aceito por todos em Israel. Após o casamento, Noemi foi morar com Ruth e não era mais uma mulher desamparada, porque agora tinha uma casa, uma família e um neto para dar-lhe descendência. Assim nós vimos como Deus honrou a fidelidade de Noemi e Ruth. Antes de concluir a mensagem, gostaria de apresentar uma breve tipologia bíblica fazendo uma relação entre estes 3 personagens, Boaz, Noemi e Ruth, e Jesus, o Espírito Santo e a Igreja. Nós vimos que Noemi conduziu Ruth a Boaz. Da mesma maneira, o Espírito Santo conduz a Igreja à presença de Jesus. Noemi representa o Espírito Santo. Ruth abandonou seus costumes, a sua terra e os seus deuses e tomou a decisão de seguir o Deus de Israel. Ruth representa a igreja que abandonou o mundo com seus maus costumes e a sua religião que não traz novidade de vida e tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo. Ruth representa a igreja obediente. Assim como Ruth disse a Noemi: tudo que me disseres eu farei. Assim a igreja diz ao Espírito Santo: tudo que me disseres eu farei. Ruth se colocou aos pés de Boaz, reconhecendo-o como seu resgatador. Assim também a igreja se coloca aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo-o como seu resgatador. Boaz foi o resgatador de Ruth e pagou o devido preço para isso. Da mesma forma, Jesus resgatou a igreja, pagando o alto preço na cruz do Calvário. Boaz foi benevolente com Ruth, assim como Jesus é benevolente com a igreja. Assim como Ruth e Boaz se casaram, assim também haverá o dia em que a igreja vai se unir ao Senhor após o arrebatamento nas bodas do Cordeiro. Assim como Noemi permaneceu com Ruth após o seu casamento, assim a igreja desfrutará da presença de Jesus na companhia do Espírito Santo. Querido ouvinte,
Caso você ainda não faça parte da igreja resgatada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, é necessário que hoje você tome a decisão mais importante de sua vida, a decisão que vai definir o seu futuro por toda a eternidade. Você deve se entregar ao Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele perdoará os seus pecados, você viverá em novidade de vida e terá o direito à vida eterna. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.